Vou começar te contando uma experiência que eu tive algumas semanas atrás. Eu estava querendo ler um livro chamado Product Led Onboarding. Não me lembro como fiquei sabendo dele, mas assim que eu soube, procurei no Mercado Livre e na Amazon. No Mercado Livre estava muito caro e vinha do exterior. Na Amazon não estava tão caro, mas ia demorar para chegar porque vinha de fora. E eu sinceramente não queria comprar com eles por um motivo que tem tudo a ver com esse vídeo, mas que será tema de um próximo. Pensei em comprar um e-book pela Amazon, mas dessa forma eu não conseguiria o arquivo do livro para adicionar no notebook LM. Ou seja, nem comprando eu ia ter o livro do jeito que eu precisava. Aí eu fui pesquisar outras formas de comprar o e-book e de algum jeito cheguei no site oficial do livro. Nesse momento, uma chama de esperança apareceu e além do botão de comprar o livro, havia um outro botão escrito leia o livro abaixo. E eu fiquei assim, desacreditada. Não seria possível que eles fossem colocar o livro completo logo abaixo de um botão de compras, certo? Errado. Havia um botão de enviar a cópia em PDF e eu ainda não estava acreditando, viu? Estava escrito cópia gratuita, mas quem daria gratuitamente um livro que é best-seller? Eles iriam. O PDF do livro chegou no meu e-mail às 311 páginas. De graça. De graça. Esse foi meu primeiro momento ahá com o livro. Mas você percebeu que eu ainda não tinha lido uma única página? O encantamento aconteceu no primeiro contato, antes do produto. E o autor fez exatamente o que ele ensina no livro. E é isso que a gente vai destrinchar agora. O meu encantamento não parou ali. Já na introdução do livro, eu tive insights maravilhosos. Aquilo poderia ser facilmente o primeiro capítulo, mas não, era uma degustação, algo que só me fez querer ler mais. Aí veio o primeiro capítulo, onde eu consegui ter contato com um conhecimento tão valioso em tão poucas páginas. Se você contou, foram 3 momentos de uau, que bom que eu tô aqui, um atrás do outro. O do PDF grátis, o da introdução e do primeiro capítulo. E aqui está o pulo do gato. Isso não foi sorte, foi construído. O autor projetou cada degrau para me empurrar para o próximo. É isso que o livro chama de momento ahá. E a parte que quase todo mundo entende errado é justamente que não é um único momento. Ele é, na verdade, um conjunto de ahás que começa na primeira vez que o seu lead tem contato com você. É uma escada onde cada degrau existe para te fazer subir o próximo. Só que para construir essa escada, primeiro você precisa saber onde ela começa. E é justamente aí que muitas pessoas erram. Agora eu te pergunto, quando você pensa no momento em que o seu aluno se encanta com o seu produto, você imagina ele onde? A maioria imagina um aluno assistindo a primeira aula, mexendo na área de membros, usando o material. Ou seja, imagina o encantamento acontecendo apenas depois da compra. O autor é direto sobre isso. Se você acha que o ahá acontece quando a pessoa começa a usar o produto, você perdeu um monte de gente. Porque entre o pagamento e a primeira aula tem um vão. E é nesse vão que o aluno que mais confia em você se sente sozinho, confuso e indeciso. E não é à toa que o pedido de reembolso quase sempre acontece dentro dos primeiros dias. Bem nesse vão
antes do aluno sentir qualquer resultado. A sua janela de garantia, 7, 15, 30 dias, é exatamente o período em que o aluno está mais sozinho. Se você não preenche esse vão, é a própria garantia que trabalha contra você. Quando você tem autoridade, o aluno chega esperando muito, porque se o seu conteúdo de graça já é bom, imagina pagando. Essa expectativa alta pode gerar diversas frustrações. Se o primeiro contato que ele tem após a compra não entrega nada, a queda é proporcional ao tamanho da expectativa. Quem mais confiou no seu trabalho é quem mais se decepciona. Por isso, ele é o primeiro a ir embora. E aqui aparece o conceito que sustenta esse vídeo inteiro. Tem um indicador chamado tempo até o primeiro resultado. E ele decide a permanência do seu aluno. Lá fora isso tem nome, chamam de time to first value. É o tempo entre o aluno pagar e pensar, e isso funciona para mim. E perceba, não é o tempo até ele logar, não é o tempo até ele assistir a aula. É o tempo até ele sentir que começou a receber aquilo que você prometeu quando fez a oferta. E a regra aqui é simples. Quanto mais demorar para ele receber algum resultado, maior a chance de cancelamento. Agora repara como isso se encaixa perfeitamente na minha história. O autor não me fez ter que ler o primeiro capítulo para eu sentir o valor. Ele me deu o primeiro resultado no primeiro contato, com o PDF grátis. Meu tempo até o primeiro valor foi 0. Eu não precisei fazer esforço nenhum para isso. Pensa no seu produto. Onde está o primeiro resultado do seu aluno? Se a sua resposta é lá na aula 4 ou quando ele aplicar tudo, você tem um vão gigante entre a compra e o primeiro valor. O primeiro degrau da sua escada não pode estar no meio do curso. Ele tem que estar nos primeiros minutos depois do checkout. E dá para construir isso de propósito, que é o que a gente vê agora. Perceba que construir o primeiro degrau não é nem de longe encher o aluno de conteúdo. É exatamente o contrário. O erro mais comum é despejar tudo de uma vez só, achando que está entregando muito valor dessa forma. Só que fazer isso sem antes dar uma direção para o aluno não encanta, só sobrecarrega. Principalmente num mundo onde a gente recebe muita informação a todo tempo. O aluno abre a área de membros, vê 40 aulas e, em vez de animar, ele paralisa. O caminho que precisa ser criado aqui é o oposto. Primeiro você define qual é a menor vitória possível que o aluno consegue ter logo de cara. Às vezes é um resultado rápido, às vezes é só clareza. Ele entender exatamente qual é o próximo passo, sem se perder no meio de 40 aulas. Uma coisa pequena, concreta, que ele consiga fazer ou sentir nos primeiros minutos e que prove para ele que ele fez uma boa escolha ao comprar. Pode ser uma mensagem automática no WhatsApp com um mapa mental mostrando a trilha que você desenhou para ele percorrer. É uma ação simples, mas que já entrega direção, e direção nesse momento é resultado. Foi exatamente isso que o PDF grátis fez comigo. Vamos voltar lá no começo, quando eu falei que você perde o aluno que mais confia em você antes da primeira aula. Agora você entende o porquê. O momento que decide se o seu aluno fica não acontece dentro do curso. Acontece no primeiro contato depois da compra. E não é um momento mágico que você vai esperar acontecer. É um degrau que você deve construir de propósito. O autor me deu o primeiro degrau de graça antes de eu ler uma página. E foi isso que me fez querer ler o resto do livro. O seu aluno precisa da mesma coisa. Enquanto você deixa a primeira vitória dele lá no meio do curso, você está deixando sozinho justamente quem chegou esperando mais de você.
E é por isso que ele é o primeiro a ir embora, não o último. Fica claro que a retenção não começa quando o aluno pensa em cancelar, começa no minuto 1. No meio dessa história, eu falei que tinha um motivo para eu não querer comprar da Amazon e que esse motivo tinha tudo a ver com o tema de hoje. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente isso. Como uma experiência ruim de pós-compra destrói a vontade do cliente de voltar, usando o que aconteceu comigo como um exemplo de tudo o que você não quer fazer com o seu aluno. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e me responde aqui embaixo, porque eu quero entender a sua situação. Hoje, qual é a primeira coisa que o seu aluno recebe nos 5 primeiros minutos depois de comprar? Me conta nos comentários que eu leio e respondo.